Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tem por bem fazer. Atos, em capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Seu mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inovidáveis ao coração, porque não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferências para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos
e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. A gente está analisando essa primeira reflexão que o Aurélio faz de como foi importante para que o ensino vencesse as dificuldades da vida. Em que ele diz o seguinte: a capacidade de ver as dificuldades como desafios e dádivas para o aprendizado, com desenvolvimento de mansidão e humildade, vendo a dor como meio de aprender obediência e simplicidade. A semana passada, a gente começou a estudar parte desse trecho que fala sobre essa palavra, a dor. A dor que é peculiar, tão frequente no planeta de provas e expiações. Essa experiência que a gente tem, física, sensitiva e emocional, diante de qualquer situação, seja real ou imaginária, que possa gerar alguma agressão tecidual ou conflitiva em nossa vida. A dor, ela nos é oferecida de três formas, como a gente viu a semana passada. Como uma dor auxílio, como uma dor de evolução e como uma dor de expiação. A dor evolução é aquela que você passa por ocupar novos desafios da vida quando você ocupa um corpo físico. É a dor que você sente quando você, como espírito imortal, está sentindo a sua regressão do seu perispírito e ele vai se acoplando gradativamente no corpo em formação. O desenvolvimento desse corpo causa dor, causa conflito, produz sensações e produz emoções ao espírito e que muitas vezes ela pode ser tão intensa que alguns irmãos nossos, e quem sabe até a gente, possa ter desistido no fenômeno reencarnatório. Não é raro que isso aconteça. A dor auxílio, que é aquela que surge quando a gente está se desviando da nossa rota, do plano existencial. E em virtude de você poder se comprometer cada vez mais, fugindo daquilo que foi programado para você, a espiritualidade superior, boa e amiga, e traz alguma dor extra para que você não se comprometa tanto, ou talvez para que você se prepare
para o seu desencarno. É muito bonito essa história de dor auxílio. Eu falei para vocês a semana passada, e essa está no livro que eu estou lendo atualmente, que eu estou relendo, que é um livro muito bonito, que é Entre Dois Mundos, do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele relata de um espírita que veio em seu plano existencial aqui, trabalhando na doutrina espírita e desenvolvendo parte do seu trabalho na sua profissão física, na advocacia, e ele se desvia, foge da doutrina espírita, entra na política, corrompe a família, foge de seus planos familiares, sua esposa é endividada e comprometida, se torna acamada, e ele, querendo se libertar logo da mulher, pretende assassiná-la, e no momento em que vai dar um veneno para ela tomar, que ela já estava acamada, alimentando com sonda, a própria espiritualidade superior, sob a orientação da sua mãe, que é uma alma e um espírito muito evoluído, projetam com a carga fluídica no coração dele, em que ele tem uma crise hipertensiva e faz um AVC, para que ele não se comprometa tanto cometendo um assassinato. E a partir de então ele fica numa cama hemiplégico e afásico, em que seu espírito mortal vai ficar pensando, refletindo naquele corpo debilitado, as oportunidades que a vida deu para ele e que ele desperdiçou todas. Essa é a dor auxílio. Mas a dor que é peculiar a todos nós é a dor expiação. Principalmente na situação que a gente está passando aqui na Terra, como trabalhadores de última hora, uma situação provavelmente a única que a gente vai ter para se redimir diante de Deus e poder penetrar no planeta de regeneração. É essa dor que nos incomoda tanto, sabe? É essa dor que fere fundo o ego, a personalidade que a gente tem. Então são essas dores que a vida nos oferece e que todos nós vamos passar por elas. Se é que a gente já passou por todas elas por aí. Mas o que é mais importante é o que eu interpreto diante da dor. Qual o significado da dor para mim que eu estou sentindo? E isso também você vai encontrar no livro Ação e Reação. Quando André Luiz sai da capela e vai visitar a região umbralina e trevosa que circunda a cidade espiritual que ele está frequentando em sua aprendizagem. E no final do capítulo, Lísias fala por Silas, fala para eles, André, dos muros da casa para dentro, você tem a dor penitente, daquele que sofre, mas aceita a dor como a corrigenda da vida, agradece a Deus e trabalha em sua aprendizagem. Dos muros da cidade para esse parlatório, e que você vê os espíritos desesperados sendo auxiliados pelos trabalhadores da nossa cidade, porque não tem condição de penetrar a capela para fazer uma oração em virtude do seu desespero. Vem essa dor que não tem esperança, por aquele que não acredita que pode se recuperar diante dela. E a dor desse parlatório para baixo, onde você vê choros e ranger de dentes, dizer, é a dor, rebeldia e revolta daqueles que diante dela insistem em querer fazer o que é errado. Qual será a interpretação que a gente está tendo da dor? Eu vou dar só um exemplo para que você reflita, para lhe ajudar, para você tirar conclusões de você mesmo. Toda vez que a dor bate à tua porta e você se queixa, essa é a dor rebeldia.
É a dor daquele que não aceita. É a dor daquele que não tem obediência. Imagina quantas vezes você reclamou da dor. A dor de ter tido os pais que teve, ou de não ter tido pais. A dor que você sentiu pelos irmãos que teve e que brigava com eles, ou por não ter tido irmãos. A dor que você reclamou pelo seu corpo, que não era do jeito que você gostaria, do jeito que você desejava. Queria ter olhos verdes, cabelos castanhos, louro, quem sabe? Queria ser algum dia mais aproximada daquela ideal, e ter daquela cinturinha, não sei. Ou ter aquele corpo musculoso, ser maior, menor. Ninguém nunca queixou disso. As queixas que você teve, pelas oportunidades na vida que você imaginaria que gostaria de ter e que você não teve. Ou que você iria despender muito esforço, mas você se acovardou e não foi à luta. Quantas vezes queixou disso? Quantas vezes queixou da sua profissão? Que é o teu meio de subsistência aqui na terra, porque tem inveja dos outros que ganham mais que você? Quantas vezes queixou do seu superior? Ou dos amigos de trabalho? Ou da casa que gostaria de ter? Da roupa que desejava? Do celular? Quantas vezes a gente não se queixou da vida? E cada queixa é um movimento de rebeldia que nos distancia do Deus, porque essa dor nos incomoda muito. A dor que a gente sente precisa ser penitente diante de Deus, porque a gente se queixa por não ter aceitado as dádivas que a vida nos ofereceu. A gente se queixa porque a gente não reconhece a vida sendo Deus o representante dela para a nossa existência. No dia que a gente souber enfrentar a vida como uma dádiva de Deus, a gente vai reconhecer nossa inferioridade e jamais vai se queixar da vida. Isso é peculiar no planeta de provas e de expiações, onde predomina o mal sobre o bem, onde predominam em nós os desejos que nos aproximam da materialidade e mostra a distância que a gente tem da espiritualidade. Estamos nos momentos finais do planeta de provas e expiações. E só vão permanecer aqui aqueles que desejarem fazer o bem, porque eles ainda não têm o bem dentro deles. Mas vão reconhecer que não tem. E reconhecendo que não tem, eles vão desejar ter. E é desejando ter que eu vou desenvolver em mim a obediência, que é um ato de submissão a quem é superior. E a quem é superior agora que a gente está falando é Deus. Diante da dor, eu preciso desenvolver a submissão, porque é ali que está o dedo de Deus para a minha vida como espírito imortal, que eu estou adquirindo experiência nessa encarnação. É aí que está o bom da gente compreender o que é a verdade que essa doutrina espírita traz para nós, para que despertando essa verdade a gente saiba trabalhar na direção dela, agindo com consciência daquilo que a gente está fazendo. Eu vou repetir essa palavra, hein? Agindo com consciência, não por temor, mas com consciência. Porque toda vez que você age com temor, você está criando máscara do ego.
Você está fazendo algo que você não está sendo obediente, não está sendo submisso e nem agindo com simplicidade. É a consciência que vai fazer eu entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos, para que eu faça da maneira correta. Porque eu estou sendo submisso a algo de fora para dentro, e eu vou agir de dentro para fora, um trabalho interior para que eu me melhore e que eu vá evoluir diante dessa experiência. Se você age por temor, por medo, você não age com consciência. Você mostra algo que você está fazendo, mas que no fundo você nem sabe por que está fazendo. Porque você tem nem lucidez daquilo que você está realizando. E se eu não sei o que eu estou fazendo, que aprendizagem eu estou tendo daquilo? Nenhuma. Então eu me mostro em uma situação que não é aquilo que eu sou na minha intimidade, e eu quero ter benefício daquilo porque eu tenho medo patológico e não medo fisiológico. Porque medo fisiológico ele é sempre bem-vindo. Você só vai parar de ter medo fisiológico quando você chegar à perfeição. Coisa que a gente está muito longe. Medo fisiológico é aquele temor proporcionado e coerente diante de um fato lógico que me mobiliza a vencê-lo. Medo patológico é aquele temor proporcional e coerente diante de um fato real, mas que eu fujo dele. Eu não vou enfrentá-lo. Essa situação de medo patológico, ela é tão importante, mas ela é tão importante que no livro Nosso Lar, quando está prestes a sair a Segunda Guerra Mundial, o governador de Nosso Lar reúne todo mundo para que todos façam um curso à parte para vencer o medo patológico. Porque se não trabalharem com consciência do que estão fazendo diante do sofrimento e da dor que vai gerar uma Segunda Guerra Mundial, as barreiras defensivas de Nosso Lar ficarão vulneráveis à espiritualidade inferior. Deu para entender isso? Que as barreiras defensivas da cidade, Nosso Lar, vão ficar vulneráveis à espiritualidade inferior? Aí eu pergunto para vocês, quem vai estar junto de você diante de um medo patológico? É teu anjo da guarda ou a espiritualidade inferior? Quem vai estar junto de você diante de um medo fisiológico? Isso mostra a importância e a diferença entre as duas coisas, gente. Se você vai à luta e vence as dificuldades, teu anjo da guarda, espíritos bons, estão do teu lado, te dando coragem para que você não entre no movimento de covardia e fuja da experiência que a vida está te dando. Porque a experiência que a vida está te dando foi Deus que programou isso para você. E programou diante da misericórdia dele, sabendo que você tem condição de vencer. Já quando você usa o medo patológico, você está fugindo da experiência que Deus fez para você. Porque você está se julgando um coitado, que não tem condição de vencer aquela situação conflitiva que a vida está te proporcionando. Então, cuidado. Tenha medo, mas que esse medo mobilize o teu esforço, porque a tua fé em Deus vai dar essa energia para que sua vontade vá à luta e vença as dificuldades. É aí que está o X da questão. E vai ser entendendo isso com profundidade que a gente vai à luta com coerência, com lógica, e vai vencer as dificuldades da nossa vida. Foi assim que ele fez. Aceitou a dor como experiência para que ele aprendesse e vencesse essas dificuldades, agindo como um desafio diante dos conflitos, sendo um obediente, submisso a Deus, aprendendo com o Pai.
diante do conflito que a vida estava dando. Quando eu sou obediente, eu sou submisso a um superior. Eu não tenho ainda conquistado aquilo que o superior está me oferecendo. Mas eu vou me submeter à vontade dele, porque eu sei que a vontade dele é correta, é boa, é produtiva, é edificante para mim. Eu vou aprender com ele. Por isso que eu vou me submeter à vontade dele. E vou me submeter agindo com simplicidade. A simplicidade, ela é definida por dois fatores extremamente importantes na nossa vida: sendo objetivo e sincero. Toda vez que você vê essa palavra simplicidade, entenda, você está precisando ser objetivo e sincero. Objetivo é você direcionar o foco. É isso o problema. Eu não tenho que ir pelas vertentes daquilo que me leva ao foco. Eu não tenho que fugir pela tangente, como as pessoas falam. Eu vou ser objetivo. É esse o problema? Eu vou ter que viver aqui sem a minha esposa querida? Vou. Então eu vou. Não vou arrumar vertentes para dizer, mas se acontecer aquilo, aquilo outro, mas se eu encontrar outra alma, não. Seja objetivo. Você conviveu com essa alma querida 2 anos, que complementava a tua existência, que era realmente a alma da tua alma. E isso é muito difícil da gente encontrar. Porque é como o próprio Divaldo fala, mais de 95% dos relacionamentos na Terra são relacionamentos expiatórios, e não de almas que se identificam pela evolução entre elas. Então a gente está no meio desse caldeirão aí. Entendeu? A maioria de nós tendo conflitos com o nosso ser, que convive conosco sobre a mesma casa, dormindo no mesmo quarto. Então ele entendia isso. Ele aceitou, foi submisso a Deus. Não foi rebelde de querer arrumar outra companheira. Ele manteve o foco. É isso que eu tenho que vencer, é isso. Eu vou ser sincero. Quer dizer, ele vai falar só a verdade diante do problema que ele está vivendo. E assim ele fez com tudo. É esse o pai e a mãe que eu mereço, que são 2 obsidiados, que ficam me castigando se eu ter necessidade? Eu vou aceitar. Vou ser objetivo diante do fato. Vou agir com sinceridade, fazendo a verdade de tudo aquilo que eles estão me oferecendo. Por quê? Porque eu vou aprender isso com eles. Isso vai ser produtivo para o meu espírito. E ele trouxe isso desde criança. E assim foi a vida dele. Quem age sendo submisso não reclama, porque aceita a vontade do superior no inferior. Então, que a gente aprenda a trabalhar esse sentimento de submissão ao que é superior, agindo sempre com objetividade e com sinceridade. Porque é assim que a gente vai educar nosso espírito imortal. Ser submisso a Deus. E você traduz essa submissão a Deus aceitando a vida que você tem. Porque cada reclamação que você faz da vida, você não está sendo submisso e está desprezando a vontade de Deus na sua existência. Você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Você está dizendo que a sua verdade é mais importante do que a verdade de Deus. E toda vez que eu não reconheço a verdade de Deus sendo mais importante do que a minha verdade, está me faltando uma coisa chamada de humildade. Humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Que a gente aprenda a amar a verdade, sabendo que essa verdade vai educar a cada um de nós. É assim que a gente vai vencer as dificuldades da vida.
Foi assim que ele fez para superar. Aceitando tudo aquilo que Deus colocou ao alcance dele, como um meio de se educar diante da vida. Então que a gente saiba agir, aceitando essa dor como uma dor penitente. Que eu jamais reclame para não entrar na dor rebeldia. E que eu jamais entre em desespero, perdendo a esperança diante de tudo que a vida me oferece. Porque quando eu perco a esperança, eu não estou tendo uma boa perspectiva do amanhã. Eu só vejo coisa ruim no meu amanhã. E essa coisa ruim que eu estou vendo no meu amanhã começa do que eu estou vendo agora no meu eu existencial de hoje. Então o meu eu existencial, que está mostrando situações, experiências, para que eu cresça como espírito, eu não aceito, só reconheço a coisa errada que tem aquilo ali, porque eu queria que fosse diferente, mas a vida está dizendo que não é. E eu perco essa perspectiva de um amanhã melhor, eu entro em desespero, e quem tem desespero diante de si, não consegue assimilar nada de positivo, nem para fazer uma oração. É isso que você tira da experiência que André Luiz está passando para todos nós, nesse livro Ação e Reação. Os desesperados não conseguem se aproximar da luz que emanava da capela projetada pela cruz que tinha lá dentro. Por mais que eles quisessem se aproximar, não conseguiam. E era preciso os trabalhadores da casa ir lá fora ajudá-los em seus desesperos. Então não pense você que agindo com desespero vai estar fazendo em algum momento alguma oração para Deus. Porque no máximo que você está fazendo é rezar. E não uma prece. Lembra das 3 características da prece que está no livro dos Espíritos, na lei de adoração? É preciso fé, fervor e sinceridade. Uma pessoa desesperada tem fé? Uma pessoa desesperada tem fervor, que é a emoção da oração que ela está falando? Uma pessoa desesperada tem sinceridade? Como ela pode ter sinceridade se ela não tem uma perspectiva de um amanhã melhor? Se ela não tem uma perspectiva do hoje, do que ela está vivendo? Se te falta fé, fervor e sinceridade, aonde está a prece? Aonde que fica a oração? Então são muitos, nós também passamos por isso. Que muitas vezes dizemos que rezamos e que nada nos acontece. E não vai acontecer, porque na verdade a gente só rezou, a gente não fez uma oração. Por isso que a gente fala que rezar é o homem dizer o que pensa, é o ego, é a personalidade doentia dele. Dizer o que ele está pensando diante do que a vida está oferecendo. Orar é a alma dizer o que sente para o seu Pai que é onipotente. É muito diferente uma coisa da outra. Diante da dor, a gente precisa fazer oração. Porque foi assim que Jesus pediu para todos nós. Para que a gente aprendesse com Ele. E foi assim que Ele viveu aqui na Terra. Se relacionando diretamente com o Pai diante da dor e do sofrimento. E olha, que Ele sentiu dor. Olha que Ele teve sofrimento. E no maior sofrimento dele, e que Ele estava orando para Deus, o sofrimento foi tão grande que Ele transpirou gotas de sangue. Esse fenômeno existe e é documentado cientificamente. Que diante de dores extremas, isso pode acontecer no ser humano. Isso aconteceu com ele. E não é que ele estava sentindo dor porque a pele dele ou o tecido dele estava sendo dilacerado, não.
Foi pela ignorância da gente, de não estar reconhecendo Ele como representante de Deus para o nosso bem, para o nosso progresso. Ele sofreu por nós, por nossa ignorância. Ele teve a dor penitente o tempo todo. E onde está a nossa dor? São coisas que a gente tem que parar e refletir, sabe? Porque eu não sei se nessa encarnação eu já passei pela minha expiação principal. Nem vocês sabem. Ninguém sabe. Para você ter uma noção, o nosso irmão Botelho, do livro Memórias do Suicida, a expiação principal dele iria acontecer 2 meses antes do seu desencarne, quando ele ficou cego e ele falhou. Ninguém sabe. Nesse livro Ação e Reação, o ministro Sâncio dá uma explicação para André Luiz a respeito do karma, a lei de causa e efeito, que ele chama de reflexo circunstancial de vida. Toda vez que eu me comprometo numa encarnação, agindo de uma maneira equivocada, e no caso do exemplo dele é cometendo suicídio, de uma pessoa que acontece aos 40 anos, ele na próxima encarnação, quando chegar aos 40 anos, idade que ele cometeu o suicídio, ele vai passar pela mesma experiência para tentar superar. Reflexo circunstancial da vida. Eu não sei em que idade eu cometi o crime maior diante da lei de Deus. Nem ninguém sabe. Se eu já passei, se foi aos 20 anos, se foi aos 30, 40, 50, 60, se vai ser nos 70, nos 80, quem sabe? Então que eu entenda que eu preciso trabalhar esse conhecimento que eu tenho da dor, para que eu aceite sempre essa dor penitente em qualquer circunstância que a vida me oferecer. Porque é aí que entra o ensinamento lindo do Cristo, em que ele diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é injusto no pouco é injusto no muito. Se você é fiel nas poucas coisas que a vida está te oferecendo, e você vai se edificando e se construindo diante das experiências, quando chegar a experiência principal, você vai estar capacitado para vencer. É a mesma coisa que o ministro Sâncio fala no caso do suicídio, que está no livro Ação e Reação. A pessoa vai ter, nos 40 anos, possibilidades de aprender coisas novas e se edificar diante da vida, para que quando chegue os seus 40 anos, ele já esteja fortalecido e possa vencer esse reflexo circunstancial da vida. Então, que eu seja submisso a Deus diante dos pequenos conflitos que a vida me oferece, jamais reclamando. Antes de reclamar, morda a língua. Sabe o que é morder a língua? Na minha terra que tem esse ditado, sabe? Morde a língua, menino, tu não sabe o que está falando. Foi assim que eu fui educado. E eu acho que é uma maneira muito bonita de ser educado, sabe? Morde a língua antes de falar a reclamação. Pensa, aceita como experiência que Deus está te dando e extrai dessa experiência o lado positivo, porque Deus é amor e quer o que é positivo. Que eu não extraia o que é negativo, entende? Que eu vá ver a aprendizagem que a dor vai me oferecer, porque todo movimento de dor vem para que eu trabalhe um sentimento de amor diante do sofrimento. Toda dor que eu sinto é porque eu fugi do caminho que Deus reservou para mim. E Deus me reservou sempre o caminho do amor. Deus é amor.
Não existe outro caminho a não ser o do amor. Então, se a dor está batendo, é porque eu fugi do amor. Se a dor bate, é para que eu retorne ao caminho do amor. Então, que eu seja objetivo, que eu seja sincero. A dor está aqui, mas eu tenho que focar no amor que eu tenho que trabalhar diante dessa dor. E que eu haja com sinceridade naquilo que eu esteja fazendo. Porque vai ser com sinceridade que eu vou trazer algo de bom e produtivo para o meu eu espiritual, que vai ser o grande ganhador do que a vida humana vai estar me proporcionando. Então é nesse sentido que a gente deve agir, porque foi nesse sentido que Licínio fez. Diante de todos os conflitos que ele teve. Entende? E para que ele fizesse isso, ele teve curso superior? Ele fez medicina, fez advocacia, fez mestrado em alguma coisa, doutorado, pós-doctor? Não. Ele foi um trabalhador comum e que ganhava o pão com o suor da sua vida, porque não teve a oportunidade de ser edificado numa escola profissionalizante. Qual foi o curso que ele fez para aprender isso? Penetrou numa casa espírita. Participou de tudo que existia na casa espírita. Bebeu da sabedoria dos livros dos espíritos. Aprendeu a vida com o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconheceu a oportunidade de desenvolver sua mediunidade, ajudando aos mais necessitados, estudando o livro dos médiuns. Alimentou a sua esperança, lendo e aprendendo no livro Céu e Inferno, que mostra as perspectivas que cada um tem do que vai encontrar amanhã, de conformidade com o que fez hoje. E aí? O que é que a gente está fazendo diante do que o Espiritismo proporciona para a gente? Não pense que eu esqueci do livro da Gênese. Não esqueci. Mas esse é muito mais complicado. E é preciso você ler muito e aprender muito com as outras obras para poder ter um entendimento da profundidade que é o livro da Gênese. Já falei para vocês que quando eu resolvi ser espírita, que eu cheguei para o meu avô e falei para ele que eu realmente queria ser espírita. Eu devia ter meus 14 anos. E perguntei para ele de onde é que eu iria começar estudando. Ele fez, leia o livro dos Espíritos. Fui lá e li. Quando terminei, cheguei para ele. Terminei. E agora? Leia de novo. Tá bom. Fui ler de novo. Terminei de ler, cheguei para ele e disse, e agora? Terminei de ler. Ele disse, agora você vai estudar. Estudar o livro dos Espíritos. Você está gozando comigo, né? Não, é para estudar mesmo. E até hoje eu estudo. Todo ano eu tenho por obrigação, no começo do ano, ler e estudar o livro dos Espíritos completo. Já perdi a conta desses anos todos, quantas vezes eu li. Mas isso foi tão importante na minha vida, e está sendo tão importante até hoje, porque cada vez que eu leio, eu me aprofundo mais e tenho uma compreensão mais ampla do que é a vida e do que é o mundo espiritual. Que eu sempre peço para as pessoas, quando eu atendo, para ler 2 questões do livro dos Espíritos antes de dormir. 2. Só 2. Não precisa mais. Antes de você dormir, depois que fez suas orações, que procurou se aproximar do seu anjo da guarda, entende? Que a espiritualidade boa e amiga está do teu lado, lê. E dorme pensando naquilo que você leu. Fica pensando, fica martelando naquilo lá. Você dorme sem sentir, sabe? E é muito bom, sabe? Isso é muito produtivo.
Eu tenho isso como hábito meu, eu sempre leio antes de dormir. Sempre foi muito bom. Entende? E acho que vai fazer bem para todo mundo que faz isso. Isso vai melhorar a nossa capacidade de ser penitente diante da dor. Isso vai facilitar com que a nossa espiritualidade boa e amiga venha despertar em nossa consciência aquilo que a gente precisa e que faz parte do nosso plano existencial e que nós nos capacitamos lá antes de reencarnar. Em que nós analisamos lá junto com eles o nosso plano que deveria ser feito aqui na Terra. Porque é assim que está lá no livro Missionários da Luz. André Luiz está visitando lá o departamento do Nosso Lar, onde se faz programas de reencarnações, e ele vê as pessoas entrando lá e dizendo: ó, meu programa está aqui assim assado, vou ter um corpo desse jeito, esse corpo está muito bom, não quero isso não, é um hipotireoidismo aí, porque alguma coisa tem que dificultar a minha vida, senão eu vou me perder, preciso de uma perna torta, um braço manco, alguma coisa desse jeito, tá entendendo? Ou cego no olho, alguma coisa. Ou você acha que Chico ficou com problema no olho por causa de quê? Porque aquele mesmo dizia que era tão feio que as pessoas tinham medo dele. Quando você lê o livro Libertação, a Esmalha, faz de conta se não for, mas não é Esmalha, Esmalha é do livro Mensageiro. Não, é outra. A mentora lá que vai, é a mãe do Gregório. Você tem uma noção, ela está tanto acima que para que os espíritos vissem ela teve que se materializar com o fruto do mundo. Que o perispírito dela é tão rarefeito que os outros não viram. Ela fala para a futura mãe dela: cuida de mim com carinho, mas seja rigorosa. Não me venha tratar como uma boneca, você me dê educação. Mostre o que é certo e o que é errado. E faça tudo o que tem que fazer para que eu não saia do meu plano existencial de vida. Isso é um espírito de luz, hein? Pois é isso, sabe? Foi assim que aconteceu com ele, foi assim que ele superou. Eu espero que vocês pensem muito nessa dor, nesse espelho, nessa dor rebeldia, nessa dor penitente. E antes de reclamar de qualquer coisa na vida, morde a língua e pensa. Passamos nossa prece. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Deus, que possamos compreender e enxergar a nossa dor como uma oportunidade de crescimento espiritual. Que o Senhor nos ajude a ter a paciência, a resignação necessária
para que possamos transformar nossos hábitos não saudáveis em hábitos que possam nos levar a uma evolução espiritual, que é o nosso objetivo nesta encarnação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.